Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques, aqui pelos canais 24 e 524 da Claro Net. Você pode e deve acompanhar a programação da RDC TV através das plataformas digitais. E desde já, você entra na nossa live do Facebook, pode compartilhar e quanto mais pessoas compartilharem, terão a oportunidade de assistir não só Dois Toques, mas também aí toda a grade de programação da RDC TV. Hoje, muitos assuntos, o Internacional a uma vitória de conquistar o título brasileiro após 41 anos, o Grêmio encontrando dificuldades para conquistar a vaga direta à Libertadores, sem depender, claro, ainda da decisão da Copa do Brasil, muitas polêmicas em relação ao VAR no final de semana e, claro, outros assuntos que ao longo do programa estaremos debatendo com a sua participação, com a sua interatividade. O nosso Dois Toques está no ar para a Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. Também para a GBOX, a proteção certa para a sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Então desenrola e faça Senai. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro, jogo que foi realizado no início da tarde e noite lá em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Fluminense por 3-1. Com a vitória, o Fluminense complica ainda mais a situação do Grêmio na disputa particular com o Fluminense pelo G5, ou seja, uma vaga direta ainda à Libertadores da América, faltando 2 rodadas. E lá na Ilha do Retiro, em Recife, estão jogando Sport e Bragantino. O placar está 0-0, o Sport com uma vitória se livra matematicamente do rebaixamento e o Bragantino ainda também postulante a uma vaga na Libertadores. No momento aí já tem a condição de Sul-Americana, mas quer também beliscar aí uma pré-Libertadores. Muito bem, dito isto, vamos apresentar aí os nossos convidados. Para quem estava com saudades das polêmicas, dos debates, aquelas ideias mirabolantes, enfim, o seu Ângelo Garbaschi está de volta. Hoje, acredito, mais tranquilo, com o seu Internacional já praticamente aí campeão, claro, vamos esperar o jogo com o Flamengo, mas muito perto. E hoje mais tranquilo, porque vai ter a oportunidade de falar mais um pouco. É isso, Garbaschi? Boa noite. Graças a Deus o Cadu está de férias, né? Precisa descansar também. Eu até solicitaria para a televisão prolongar as férias dele, entendeu? Olha a direção, olha aí. Ó. Porque só assim eu teria uma oportunidade de falar com calma no programa e não ser interrompido. Ó, começou, né? Eu não Ele não está aí, mas os caras botam a gravação. Né? Eu não consigo completar o meu pensamento. Mas, por favor, o Cadu não está aí, mas não bote a gravação hoje. Entendeu? Deixa ele descansando lá. Carlos Miguel, obrigado por ter aceito o convite aí. O que está havendo com o seu Grêmio, Carlos Miguel? Depois a gente vai debater mais, mas o que está havendo aí nos últimos 6 jogos? O Grêmio saiu na frente em 5 e não conseguiu ganhar. Bom, primeiro, boa noite. Quero agradecer o convite. Olha, eu particularmente vejo que o que falta no Grêmio nesse momento é intensidade para jogar. O Grêmio, qualidade tem, eu acho que são jogadores ali que já demonstraram que tem um alto nível técnico, só que eu acho que o ritmo que o Grêmio joga, às vezes, é aquele ritmo do nosso famoso dois toques, né? Eles têm posse de bola, toca aqui, mas muitos... Famoso dois toques é o nosso programa aqui. E aí eu acho que ele fica muito... Falta um pouco de objetividade. Né? O Grêmio toca, às vezes fica... E ele fica tocando, às vezes a saída é muito lenta, né? Facilita, e o Grêmio está com essa dificuldade. E toda vez que pegam equipes que estão com uma intensidade muito maior, que foi o caso do segundo tempo no jogo de ontem contra o São Paulo, porque o São Paulo voltou com a posse, mas com aquela posse de 2, 3 toques para a cara do gol. O Grêmio não, era 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e não chegava nem perto do gol. Então, eu acho que está faltando um pouquinho mais de agressividade, uma intensidade maior.
que é o que vai precisar contra o Palmeiras. É verdade. Porque o Palmeiras a gente viu, não vai ser esse Palmeiras do Mundial, não, pode ter certeza. É absoluto. É um time que tem muita intensidade, um time que joga pra frente, é uma gurizada que faz uma correria, e se o Grêmio não pelo menos equilibrar nesse sentido, vai ter dificuldade. Renato Lopes, Camarão aí conosco mais uma vez no nosso programa, já contando as horas, os dias aí para comemorar, depois de 41 anos, o título do Inter, Camarão? Ou vamos esperar devagar com o Andor aí, esperar esse jogo com o Flamengo, tranquilo, e depois comemorar em casa contra o Corinthians? Olha, boa noite a todos. Miguel, Garbassi. O Inter é o imponderável, né? É o imponderável desde o início do campeonato, é um time que largou muito bem, é um time capaz de feitos incríveis, até inesperados, é capaz de feitos ao contrário, como a partida da semana passada com o Sport. Eu acredito muito que esse campeonato, Fiorinho, ele vai até a última rodada. Tu acha que não decide agora? Eu acho que vejo o Flamengo em casa muito forte, tá? Vejo o Inter com um pedaço, sim, da taça na mão também, pela sequência essa final, pelo fato de ter conseguido fazer exatamente o que o Grêmio não tem conseguido, usar a juventude para frente, né? O Abel é um técnico que quando ele pôde colocar a cara dele na equipe, ele verticalizou, né? Ele verticalizou o time, é um time com muito pouca posse de bola, mas com a flecha jogada para frente. Tem uma bola aérea importantíssima e tem tudo aí para ser candidatíssimo, mas acho que vai até a última rodada. Muito bem. Vamos colocar na tela aí os melhores momentos de ontem, lá em São Januário. Mas além do VAR que não funcionou, o que funcionou no jogo de ontem? O que agradou, o que não lhe agradou, senhor Garbassi, na atuação do Inter ontem? Bom, eu quero dizer o seguinte, que o Internacional, no primeiro tempo, foi aquele Internacional do Abel Braga com a marcação sob pressão. Ou seja, mais ou menos em torno de uns 20 minutos, 20 assim, minutos, meia hora, né? Não deixou o Vasco respirar. Agora, quero firmar a minha posição que o segundo tempo do Internacional foi decepcionante. Decepcionante por quê? Porque o time do Vasco só tem uma coisa, que ainda, quem sabe até, está entrando na fase da decadência. O time do Vasco tem Vanderlei Luxemburgo. E mais um ou outro jogador, porque o time do Vasco é um timinho. E cá entre nós, no segundo tempo, o seu Abel Braga, que tem feito um belo trabalho, não tenho crítica a fazer para ele, mas ele chamou o time do Vasco para cima. A partir do momento que ele colocou o meio de campo com o Rodrigo Dourado e o Lindoso, estava fazendo a mesma coisa do que o anterior fazia com o Musto e com o Lindoso. E aí o treinador contrário vendo dizer o seguinte, pô, o cara está recuando, se ele está recuando, ele está com medo de nós, então vamos jogar para frente. Então, eu vou deixar aqui consignado, porque ficam me chamando durante o programa de mãe de Ná, e tá? Então eu já vou dizer uma coisa, se o Internacional jogar o futebol medroso que jogou no segundo tempo contra o Vasco, ele leva uma goleada. Leva uma goleada do Flamengo. E vou dizer mais outra coisa. Viu, Carlos Miguel? O Cadu sempre diz que eu tenho implicância com o jogador pequeno. Eu vou dizer o seguinte, eu não tenho implicância. Pode ser pequeno, mas ser craque. Agora, para defesa, Carlos Miguel, eu gosto de jogador que tenha formação física. E aquele lateral direito do Internacional, ele pode ser ponta direita, ele pode ser meia direita. A lateral, se ele for marcar o Bruno Henrique, aquele que é um baita jogador, vai ser um corredor para o Flamengo e posso decretar aqui antecipadamente, o Flamengo será o campeão se jogar Heitor na lateral direita do Inter. Você vê também, você conseguiu acompanhar parte do jogo do Internacional, você está trabalhando na Arena ontem, mas esse Vasco da Gama aí é lamentável, né? Tem todas as armas para cair de novo para a segunda divisão. E a gente nota, muito já se falou a respeito aí do VAR, um assunto que já tomou conta de todos os noticiários desde as primeiras horas de hoje, mas é lamentável, e o Inter não tem nada com isso,
No segundo gol, parece que o time do Vasco desistiu de marcar, de ir na bola. O Inter entrou como quis, se aproveitou, né? A gente chama, né, o Vasco está com o famoso kit do rebaixamento, né? Tem todas as armas. Tá fazendo de tudo para realmente cair, né? E o Inter respeitou demais, né? eu acho que o Inter respeitou demais. Né? Se joga a valer, depois quero saber também do Camarão, se joga a valer, faz os 4, 5 tranquilamente. Time por time, o time do Inter é muito mais time, né? Mas é aquilo, às vezes nem sempre a coisa anda, né? E às vezes, né, os treinadores tomam algumas atitudes que, né, às vezes ajudam o adversário, né? Que foi no caso de ter botado o Lindoso chamou muito o time do Vasco, né? É que o time do Vasco não tem tudo né, essa qualidade, né? Infelizmente o Vasco hoje tem, né? Acho que um grande treinador, mas de elenco, acho que de repente ali o Thales Magno, que seria um jogador um pouco mais diferenciado, fora isso, são todos jogadores. É um time comum. Simples, E né? o goleiro faz o que pode também, né? Muitos jogos levou o time nas costas. Exatamente, então, tipo assim. O goleiro nosso gaúcho. Vai ser a briga. O Vasco vai brigar até o fim para não cair. Até acho que vai ser bem difícil escapar, né? Mas eu acho que o Inter poderia ter tido uma partida bem melhor ontem, né? Poderia ter até resolvido esse jogo sem passar nenhuma dificuldade, com todos os problemas com o VAR, com o pênalti, que para mim nem foi pênalti do. Não, foi Vasco, ridículo. Né? Nem foi pênalti. Ridícula a marcação do pênalti. Mas nele próprio. Mas cá entre nós, Carlos Miguel, um time que tem pretensões de querer ser campeão brasileiro, se borrar frente ao Vasco no segundo tempo, olha, eu acho que é muita coisa. Eu acho que quem vê, o torcedor que está de fora, vê o segundo tempo do Internacional contra o Vasco e sabendo que vai enfrentar o domingo o Flamengo, esse Internacional não pode ser isso contra o Vasco, contra o Flamengo. Não, de jeito nenhum, né? Mas eu digo assim, eu vejo o campeonato o brasileiro num nível técnico, acho que um dos piores dos últimos anos. Para mim, um dos piores. Eu até mexi que assim, o VAR ele está exatamente dentro daquilo que o futebol tem sido apresentado. Tá tão ruim quanto o nosso futebol, né? Aí a maioria agora culpa o VAR. Não, tá certo, pode ter. Não é para acontecer, não é, mas acontece. Mas o futebol que nós temos jogado é muito fraco. O nível técnico, por isso que eu falo assim, hoje você perguntar qual o melhor time do Campeonato Brasileiro hoje, tá difícil de responder. É verdade. Então, assim, não é por acaso. O Inter, eu acho que principalmente soube aproveitar os momentos certos. Começou muito bem com o Campeonato Brasileiro. No momento que as outras equipes se estruturaram e começaram a dar um pouco mais de volta para o brasileiro, o Inter teve um pouco mais de dificuldade. E agora, no final, com essas brigas pelo Libertadores, Copa do Brasil, os principais times meio que deram uma largada no brasileiro, o Inter soube de novo subir. E esse futebol apresentado ontem no Rio de Janeiro, como o Garbassi falou, se jogar da forma que jogou ontem, com uma boa intensidade no início, como o Inter teve, durante 20 minutos, meia hora, e depois chamou o Vasco para o seu campo, você acha, Camarão, que pode prejudicar para enfrentar o Flamengo? A grande real é que a grande real é que o Inter tem colhido mais resultado do que jogo, né? Ou tem tido mais sorte. O Inter não vem jogando bem, assim como o Miguel falou, são poucas as equipes que numa temporada como essa, né, de jogos que se sucedem um atrás do outro, que é quem escala o time é o fisiologista, ou é o PCR, ou é N situações, né? Jogadores, janelas aí entrando e saindo, trocas de treinadores quase que semanalmente. Então ele é um campeonato que foi ficando em mãos de várias equipes com calendários um pouco mais favoráveis. Aqueles que foram caindo fora das Copas acabaram tendo um tempo maior para trabalhar. Então a real é que o Inter não tem jogado bem. E muitas vezes o próprio fato de encontrar a juventude, o jogo de ontem mostrou a atitude no início, né? Ele entrou com uma linha de frente que o mais velho tinha 22 anos, ele entrou com o Praxedes, o Maurício, o Yuri Alberto, o Caio Vidal. Né? Todos eles... A força da gurizada. A força da gurizada, com o Rodrigo Dourado sustentando e o Edenilson dando aquele suporte. Acontece que o Maurício tomou um cartão cedo, né? E ele acabou, acho que, escolhendo no intervalo o Lindoso justamente porque já tinha vantagem. Eu acho que se o Inter não tivesse a vantagem, ele ia escolher já o Galhardo e botar o Yuri para a beirada.
Uma estratégia que não se mostrou eficaz, porque realmente as únicas poucas chances do Vasco era a bola metida, tanto é que o gol, mesmo o pênalti sendo duvidoso, foi uma bola metida por dentro, e algumas situações de bola aérea. Então o Inter não tem produzido, né, aquilo que possa dizer que vai chegar no Maracanã e vai ganhar do Flamengo. Assim como o Flamengo, por mais poder que tenha, né, um time que tenha mais de 10 elementos que custam mais de R$1 milhão, então isso não é pouca coisa. E também teve problemas contra o Corinthians. Agora, o Inter já demonstrou em várias situações, seja ela contra o América Mineiro fora, seja contra o Boca fora, seja contra o São Paulo fora, muitas vezes na Arena, o Inter até equilibrou jogos contra o Grêmio, acabando perdendo em episódio, que, sendo atacado e não sendo o favorito, o Inter pode surpreender. Dá para dizer eu... que a última grande atuação do Internacional foi aquela contra o São Paulo? Eu quero dizer uma coisa, é o seguinte, ainda relembrando um pouco o que o Camarão está falando, para o jogo contra o Flamengo, dizem que eu pego no pé do jogador e tudo. Eu não pego no pé, não tem nada contra o jogador, eu quero que cada um vença na sua profissão da melhor maneira possível. Mas eu só vou te perguntar uma coisa. Eu, no meu ponto de vista, acho que se fosse da direção do Internacional, eu penso, não, o que eu vou dizer não significa que o Internacional vai ganhar, mas tem uma possibilidade de garantir. Vale a pena apostar R$1 milhão para ganhar um título do Campeonato Brasileiro? Vale, né? Eu não acredito. Sabe o que eu faria, Camarão? Agora, tem uma multa de R$1 milhão para escalar o Rodinei. Será que vale a pena? Eu vou dizer o seguinte, eu escalaria o Rodinei e vou me explicar por quê. Não vou dizer que o Rodinei tem melhor futebol do que o Heitor. Pode ser que o Heitor, com a bola nos pés, seja melhor, tem mais habilidade e tudo. Mas agora, para marcar... Tem aquele ranço com o Heitor ainda, né? Mas agora, para marcar aquele cara da ponta esquerda do Flamengo, Bruno Henrique, é um terror. É um terror. Para mim, eu acho ele um dos melhores jogadores do Flamengo, Carlos Miguel. Eu acho. É isso que ele não vem atravessando uma grande fase, né? Ele é um jogador... Eu acho assim, em cima do que foi falado, eu vi assim, o Flamengo... Ele do meio para frente uma grande equipe, mas o Flamengo do ano passado era muito mais equilibrado, muito mais compacto. E tem os mesmos jogadores. Mudou, mas assim, onde é que mudou o Flamengo? Na defesa. E é ali onde estão os problemas do Flamengo. Tem sofrido muito gol. Sofrido muito gol porque o Flamengo perdeu, quem sabe ali, o grande zagueiro que era lá o espanhol, o Marinho, né, que foi embora. E o Rodrigo Caio que não está jogando. E o lateral direito. O Rodrigo Caio voltou com o Corinthians, mas voltou mal. E o Rafinha. Então assim, era uma equipe que tinha uma consistência muito grande. E a pegada do meio-campo, cara, era impressionante. Nós vimos aquele time do Flamengo. Tinha o William Arão ali na disposição, que era bom no meio de campo. Exatamente. Agora tá até de zagueiro o William Arão para ter as dificuldades que o Flamengo tá, que botaram o William Arão como zagueiro. Para fazer gol no Flamengo era... Não, era difícil. Uma epopeia. Então, por isso que eu vejo assim, ó, o Flamengo, lógico, o Inter vai ter que tomar cuidado, porque do meio para frente. Agora, se o Inter for com o pensamento de também fazer aquela marcação alta com, né, vontade de ganhar... Cara, mas tu fosse jogador, eu te pergunto uma coisa, sempre contestado nos programas e quando eu debato com os preparadores físicos, eles me derrubam num argumento e tu que pode me ajudar ou não. Eles dizem assim, não dá para fazer marcação alta a partida toda. Dá ou não dá? Não dá? É difícil. É que para tu fazer essa marcação alta os 90 minutos... tipo assim, tu tem que ter... Super preparo? Um grande preparo. Porque vai ter uma hora que vai fugir. A grande... É que o Flamengo, ano passado, ele foi muito acima da média nesse quesito. Se, por exemplo, a maioria dos clubes conseguiam fazer 70, 75, o Flamengo chegava a fazer 80, 80 e poucos. Então, o que parecia que o Flamengo, ele realmente marcava em cima os 90 minutos do ano passado. Esse ano não, completamente diferente. O Flamengo até tem dificuldades hoje para marcar a saída de bola do adversário. E muitos jogos que ganhou não teve muita posse de bola, né? Teve até posse de bola inferior ao adversário. O Flamengo passou por uma série de trocas técnicas, né? O Flamengo perdeu figuras importantes. Em todos os setores. Em todos os setores. Isso que o Miguel quer falar em relação à pressão, ela tem a ver com o equilíbrio, né? O Flamengo, a linha de trás era muito mais perto da linha da frente. Então ela era tanto quanto... Os europeus costumam muito falar isso, né? Que dialogando com amigos que eu tenho
ainda até hoje, muitos anos que eu passei lá, que no futebol brasileiro tu consegue enxergar de cima as linhas abertas mais cedo do que em jogos europeus. Ou seja, a radiografia do jogo ela se abre mais, os contra-ataques passam a aparecer justamente por não ter a sequência. Porque o que a gente tem aqui? Ou tem atletas muito jovens, ou tem atletas que já estão retornando de uma passagem lá. O atleta de 22 aos seus 30, de altíssimo nível, ele tem uma série de mercados, hoje com o euro a 6, com o dólar a 5, para jogar e para ter. Então é muito difícil, principalmente com essas... Aqui se joga 70 jogos no ano. E tem aqueles atletas que fizeram sucesso por aqui, foram para o exterior e agora retornaram para cá, mas já não tem mais gás. Né? É um futebol muito... É um calendário muito difícil. As distâncias são muito grandes, qualquer situação agora. Realmente, voltando lá no início, eu acho que o Inter não vai pagar 1 milhão pelo jogador ou pela situação. Acho que ele vai pagar esse 1 milhão em respeito ao profissional que está jogando e demonstrando para o grupo que a figura do atleta e do grupo junto vale muito mais do que 1 milhão. Isso tem um valor no vestiário que a gente não consegue. Hoje eu vi os colegas falando o seguinte: o Inter vai lá, vai pagar multa, nem sei se vai pagar multa, mas em todo caso, escala o Rodinei, então está estipulado uma multa de 1 milhão para escalar ele. Sim. Aí veio uma outra pergunta que hoje os colegas cronistas também falaram. E isto não será uma desmoralização para o Heitor? O Internacional vai lá, paga uma multa de 1 milhão para escalar o Rodinei e não tem confiança no Heitor. O que tu pensaria isso, Carlos Miguel, se tu estivesse lá no plantel? Eu vejo assim, eu acho que se o Inter pagar, eu acho que ele vai pagar. Baixa a autoestima do jovem. Não só por isso, eu acho que principalmente por tudo que representa o Rodinei hoje para o Inter. Acertou. No momento que ele está passando, e não só isso, por exemplo, é a final do Inter. Aí tu vai ter um jogador muito mais experiente, um jogador já rodado, né? O Heitor, querendo ou não, tá ali. Ele teve essas oportunidades. É um bom jogador. Mas quem sabe para esse jogo tu precisa de um cara mais cascudo. Um cara que vai aguentar mais. O Rodinei, o titular era o Rafinha. O Rodinei, ele deve ter marcado o Bruno Henrique nos treinos do Flamengo umas 1000 vezes. Nos últimos... Ou seja, ele é um cara que... Além de tudo isso, eu vejo muito mais ele pelo que ele hoje representa pro Inter. Sim, sem do dúvida. Que propriamente uma questão de somente pagar ou não. Tu vai ter um sistema defensivo que o miolo vai ser extremamente jovem se não tiver uma improvisação, que eu não acredito. Porque o Cuesta não vai jogar? Então, a experiência, o cara que chama a saída, a hora segura... Será que não era de recuar ou Lindoso ou Dourado para quarto zagueiro? Eu acho que é muito... acho que não. Ou botar um zagueiro mesmo? Eu acho que tem que botar... Tem o Pedro Henrique ali. Tem que botar o jogador da posição, aí sim é desmoralizar. Tu pagar por um cara que é emblemático e que é titular... E o Heitor sabe e nos treinos a gente sabe quem está melhor e quem não está, o jogador sabe disso. Né? O jogador vai para casa depois do treino, ele está sabendo que ele está fora. Só ele o cara sabe, né? Tá melhor. Infelizmente a gente não tem mais como acompanhar, né? Não, eles sabem. Eles sabem. Bom, isso, mas é só para te comparar, só para fazer uma comparação, por exemplo, no que aconteceu ontem no Grêmio. Que aí sim, para os zagueiros que estavam no banco foi horrível. Ele vai lá, me tira o Paulo Miranda e aí, em vez de botar um outro, eu sei que o Paulo Miranda estava tão mal como ele estava querendo, tinha o Juan e o David Braz no banco. Aí ele vai lá e passa o Lucas Silva, que não é zagueiro, para zagueiro. Não, ali foi uma confusão. Isso sim, para o zagueiro que está no banco é ruim. Agora, um abraço para o doutor Mário Sérgio Martins, que está nos acompanhando, e o Rafael Copete também nos acompanhando. Lembra aqui com propriedade. Quer saber como ser campeão em cima do Flamengo? Fala com o Carlos Miguel. Ainda mais do Maracanã. Fala relembra então, relembra. Em 97, a Copa do Brasil. Foi 2-2, né? 2-2. Mas e o Flamengo era um timão? Era, Romário e Sávio estavam no auge. E aí, entraram em campo para enfrentar de igual para igual ou com cuidado? A gente sempre jogou de igual para igual. Essa aqui é a grande verdade, né? Nossa época, nós jogávamos de igual para igual, dentro ou fora de casa, nós dificilmente mudava nossas características.
Então era o Renato de 2017 aqui dirigindo o Grêmio. Porque o Renato disse que os Grêmios jogam da mesma maneira, que não é esse Grêmio de hoje. Não, já não é nem parecido com o Grêmio de 2017. Bom, mas então eu vou dizer uma coisa aqui. Posso dizer, e eu sinto muito, tu é do Internacional, né? Eu sinto muito em dizer para a torcida do Internacional, com uma zaga reserva, certo? Vai se incomodar com a torcida, hein? Eu sei, eu vou me incomodar. Cuidado. Com uma zaga reserva, o Flamengo é disparado o favorito e vou afirmar uma coisa. Se o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro, ele não está perdendo o Flamengo. Ele jogou fora contra o Sport Clube Recife. A derrota contra o Sport Clube Recife, se o Internacional perder, é a consequência da perda do campeonato. Pode ser. Quem queria ganhar um campeonato não poderia perder contra o Sport Clube Recife. É um tropeço fora de hora. E aí? Casa. É um jogo. Ó, eu acredito que assim como todos, que todas as rodadas, todos os 3 pontos, eles têm. Claro que em momentos, né, o campeonato, ele é realmente feito de momentos, né? Tem time que aproveita e dá a sorte que vai enfrentar times que tinham 10 na Covid. Tem gente que dá sorte que tinham 3 convocados na seleção, 2 lesionados. A coisa vai andando. Eu acho que o jogo do Sport realmente foi uma sucessão de trapalhadas que é difícil se ver, né? E vi muito mérito também do Sport nos gols. Vi mérito no ganho da primeira bola em cima do Wendel, na meia-lua que o cara deu no zagueiro e a chapa que ele deu no goleiro, não acreditar a bola por fora. Se é o time do Vasco que estava morto, ontem aquela bola que passou atrás do Lomba, não ia ter ninguém, ainda mais fora de casa. Os caras estavam lá acreditando, bateram rápido, chaparam. O Inter com 1 a menos. Então tem muitos episódios agora. Tem um jogo depois, né? Mesmo com revés, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo numa fase daqui a pouco precisando. E o Inter joga em casa com o Mas o São Paulo ainda pode lutar, se ele conseguir 2 vitórias, lutar por vaga na Libertadores. Pode lutar por título, resultados. Ainda isso. E o Crespo com 1 semana de treino, a gente sabe como é que é, treinador novo, o ano chegando. Mas olha será que a última que já rodada... O São Paulo pode chegar vivo na última rodada. A última porque tem um jogo rodada vai ser... atrasado ainda. A última rodada, se o Inter não matar agora... Bom, mas eu vou mudar um pouco, o lado viu? bom pro Inter. Eu vou mudar um pouco meu ponto de vista, não total daquilo que eu fui radical, mas eu vou mudar um pouco. Tem pessoal perguntando, tem uma pessoa eu só vou corrigir uma coisa o senhor aqui, uma tá aposta que o senhor fez, que eu não lhe cobrando aqui. Tá bom, eu só vou mudar um pouco aquilo que eu falei anteriormente. Porque o cara tem que saber, mesmo no futebol, se eu fiz uma coisa, eu errei, depois eu posso fazer diferente. Sim. Então, eu vou mudar um pouco o que eu falei do anterior. Sabe por quê? O Internacional é ressuscitador de mortos. Ele pega time que está lá embaixo, quase morrendo para a segunda divisão, ele diz assim, vamos dar uma chance para esse. E quando joga com um time que propõe o jogo, vai para frente, parece que o Internacional sobe. Então pode ser que crie isso contra o Flamengo. Mas é o caso do Grêmio. O Grêmio, os melhores jogos do Grêmio foram com os times que estão brigando pelo título. Os piores jogos do Grêmio foram os da zona do rebaixamento. Isso aí. E contra aqueles lá de cima não ganhou. Esse foi o problema. Né? O Grêmio, 18 empates, 17 empates, isso aí é uma coisa... A grande real é que o Grêmio do papel, ele é bem diferente do Grêmio do jogo. Né? O Grêmio, aquele Grêmio base... Né? Com a base, com uma zaga forte, com o lateral. O Grêmio realmente desalinhou muito. Mas será que o Carlos Miguel teria condição de responder uma curiosidade minha? Eu não quero te botar contra a parede, tá? Não quero te botar contra a parede, nem é meu jeito, entendeu? Mas eu vou botar, tá? E depois quero ver se o senhor tem condições de responder o que estão lhe perguntando. Eu vou responder. Será que está passando a hora do Renato no Grêmio? Já deu? Eu acho assim, essa aí foi... Não, mas foi direto, é essa objetivo. Foi, né? Eu vejo assim, eu acho que tudo vai depender da motivação que ele vai ter para continuar. Eu acho que não depende muito só do Grêmio, depende muito dele. Né? Saber se ele vai ter essa inspiração ele, né? Tu já vê que ele já está falando que fica, mas quer um investimento maior do clube. E a gente sabe que o clube tem um limite. Será que esse limite que o clube tem já vai agradar ele? Ele tem dado indícios, né? Ele tem dado algumas pistas fortes. Existe uma outra coisa que, querendo ou não, nós não temos essa cultura. O que o Renato conseguiu hoje no futebol brasileiro é uma coisa muito difícil. 5 anos dirigindo o clube. Nós não temos essa cultura. Inédito, né? Então, tipo assim,
Será que ele vai estar motivado para continuar mais um ano? Será que E ele... só aguentou 15 empates porque é Renato Portaluppi. Se chamasse Diniz ou fulano de tal, não sei o quê, já teria levado um pontapé no traseiro. Não, situações que o Renato passou aqui, o Grêmio tinha trocado no mínimo uns 3 técnicos. Tá? Se não fosse ele, né? E esses que trocaram de 3, 4 técnicos ou caíram para a segunda divisão estão para cair, né? Exatamente. Vê aquele pessoal lá de esse baixo. é que eu digo, é o kit que eu falo do rebaixamento. Aqui mandando recados aqui para nós, o Luiz Bassani, grande Carlos Miguel, jogaria hoje no Grêmio. Parabéns pelo baita programa. Bassani, meu amigo. Tem mais aqui. Leandro de Oliveira. Fiorim, mande um abraço pro Carlos Miguel. Tá aqui o Miguel, tá mandando um abraço para ele. Famoso ainda, hein, Carlos Ídolo Miguel? é ídolo, né? Maria de Lourdes. Que alegria ver o Miguel, grande ídolo do nosso Grêmio. Jogou muito, dá saudades. Grande abraço. Ainda, hein, na memória, hein? Boa. E o Eduardo vai mais além. Carlos Miguel jogava muito. Tira o Praxedes e entra no lugar dele. Olha só. Guilherme Paz, grande Guilherme, nos assistindo também. Abraço pro Guilherme. Simone Nunes Reis, lá minha esposa, acompanhando. Hugo Larroque também mandando um abraço pro Carlos Miguel. Enfim, em muitas participações. Antes do nosso intervalo, para a gente trocar o assunto e falar de Grêmio, vamos acompanhar aqui o técnico Abel Braga fala sobre essa reta final aí do Brasileirão, esse jogo contra o Flamengo. Eu sei que domingo agora só pode o campeonato acabar se for para nós. Né? É a única maneira que acaba. Dependendo do resultado que acontecer, vamos levar para o último jogo. Mas nós não vamos procurar fazer nossa partida. Legal. Não tiveram nenhuma chance, porque aquela chance que seria uma oportunidade e bateu na trave, a defesa do Lomba foi fantástica, mas o Cano estava impedido. Então é aquilo que eu te falei, uma equipe sabe marcar, sabe sair, ele está com a confiança alta. 180 minutos. Nós vamos lutar por cada minuto desse. Ganche, pá. É isso aí, é o Abel. Depois eu fazer uma pergunta minha, uma curiosidade para o Carlos Miguel. Já que a audiência dele está tanta e ainda os fãs, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu jogasse no Grêmio, né? Depois saiu do Grêmio, né? E aí andou, não sei o que, voltou. E depois veio jogar no Internacional. Como é que é um cara... Jogou no Sport em Lisboa, né? Como é que é um cara identificado com o tricolor e depois vestir a camiseta colorada? Eu acho que é o lado profissional, né? É? Você tem que ser profissional naquilo que você faz, né? Mesmo tendo... Sentisse bem lá? A verdade eu acabei vindo para o Internacional em 2002, mas eu tinha já conversado com o Grêmio para voltar, né? Mas na época, para quem não se lembra, o Grêmio passava, tava o Gilberto jogando de meia, tava o Rodrigo Fabre, tinha vários jogadores na minha posição. E eu, por ter tava com um problema, né, de perda da minha mãe, eu gostaria de ter voltado para Porto Alegre, né? Sim. Então, quando surgiu essa oportunidade do Inter, né, lógico, é um grande clube e eu queria ficar perto da minha família. É importante. Então, foi um dos motivos Chegasse que a jogar Grenal? Joguei um Grenal só. E aí, Minas. Foi e aí 1-1. tremeu a perna? Não. Hein? Pô, Grenal é tão bom, eu por mim, Grenal tinha que ter todo domingo. Sim, não, mas tremesse a perna para jogar contra o Grêmio, não? Não? Quando você é profissional, não tem. Não tem isso, né? Não tem isso. Se o Inter tivesse, também uma questão importante que o pessoal coloca aqui, se o Inter tivesse com o Guerreiro, o Saravia e o Busquilha, o título já estava garantido, Camarão? Fiorinho, trabalhar com projetos e situações... Quem faz profecias é Dinas ou o senhor aqui? Talvez o time fosse diferente, né? Talvez o time tivesse uma outra formatação, tivesse um outro tipo de postura. Fosse um time... O Guerreiro, ele tem algumas vantagens, assim, em relação à referência, né? Eu fui 9, gosto muito quando sobe todo mundo e a gente viu o Gignac agora no Mundial, é impressionante. Sobe 8, mas a bola tá sempre no peito do mesmo cara. Sim. Então é impossível que bola ninguém... procura, né? Não, é posicionamento, aquilo é dele. E em compensação, isso que o Inter tem feito de um time flecha, de um time que aperta, de um time que tem, o Guerreiro já não tem. Tu estaria os caras muito mais pra cima de ti. O Guerreiro é mais na dele ali, né? Então são Mas eu posso te formatações incomodar diferentes. um pouco? Claro. Posso te incomodar?
Dá licença, então vou te incomodar. Já incomodou o Carlos Miguel, incomoda o camarada. Eu não sei, a minha característica que eu vou fazer, como o tipo do Mas jogo... aqui o senhor pode falar e se manifestar. Como é o Acho que tipo do estamos aqui jogo, pra isso. entendeu? Então, minha característica, eu gosto de incomodar. Não só o telespectador, mas os convidados também, entendeu? Mas é o meu jeito. Mas se apresentador tivesse também. o Guerreiro em campo, o Thiago Galhardo não teria feito tanto gol. Eles até jogaram, Não teria protagonismo. junto, mas o Thiago Galhardo, o Então, Galhardo jogava em outra situação, mas eu acho que mas seria. mais longe do gol, né? Jogava Vindo de trás, né? Como ele jogou no Ceará. Mas ele como jogou acertou no com a saída do Guerreiro ali, né? É que eu digo, são situações que às vezes acontecem que a gente não tem como tu prever, né? Quem que ia prever que, pô, agora o Galhardo indo para centroavante chegou até o momento de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Então é muito relativo, né? Ninguém está discutindo o Guerreiro, porque o Guerreiro é o Guerreiro. Agora, o Galhardo, quando teve ali, acertou. É isso aí. Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Faça a revisão do seu carro na Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055. O telefone está aí na sua tela para você fazer o seu agendamento. 33 42 42 45. H-Farma, você pode fazer o seu teste da Covid. O teste rápido também, o PCR, na Benjamin Constant 1253, ao lado do posto. Condições especiais aí para a sua família e através do telefone 3030 0055 também você pode marcar aí o seu teste sem problema algum. Construtora France, atendimento em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e no litoral. E o que é mais importante, você pode fazer o seu orçamento de forma gratuita. Na Ferragem Lampião, você encontra tudo em material de construção, luminárias e, claro, tudo que você precisar para fazer a reforma da sua casa, do seu ambiente, do seu escritório. Você não ande em vão, vá até a Ferragem Lampião, na Rua Alberto Silva, 85, 3340 0899. Banri Compras, na hora de pagar, não tenha dúvidas. Use o seu cartão Banri Compras, mais um produto aí do Banrisul. Agora aquela promoção tradicional, viu, Camarão, Carlos Miguel? O senhor Garbassi, que ainda não conhece, a gente vai apresentar aqui, da Gráfica Clique Impresso. Quadros lindos, tops. São 3 quadros aí para o pessoal que quiser adquirir. Lá na Nilo Peçanha, 2469. Um modelo mais legal, mais bonito do que o outro. O WhatsApp está aí na tela também. Se você não puder ir presencialmente na loja, você marca aí, combina pelo WhatsApp. 996781528. A Gráfica Clique Impresso. A sua gráfica é um clique. Gráfica do Grupo Impressul e apenas R$ 119. Está de barbado esses quadros ainda. Não tem desculpa. É só o quadro, viu? Ali o resto é cenário, viu? É só o quadro. Não está incluído o sofá, a bicicleta, enfim. CPL, Grupo Profissional Liberal, 3094-7549, o site para você pegar mais informações, grupocpl.com.br. Intervalo, já já a gente volta para falar bastante do Grêmio, que ontem entregou a paçoca para o São Paulo e está muito complicada a situação para o Grêmio tentar uma vaga direta via Campeonato Brasileiro. Já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques aqui pela RDC TV. Você nos acompanha através dos canais 24 e 524 da Claro Net. Siga participando conosco aqui na nossa live, interagindo conosco na live pelo Facebook da RDC TV. Já tem uma perguntinha para o seu Garbassi aqui, também direta e objetiva, já já a gente vai fazer para ele. Terminou lá na Ilha do Retiro, 0-0 Sport e Bragantino. Sport ainda ameaçado e o Bragantino aí tropeçando no seu objetivo de tentar beliscar uma vaga na pré-Libertadores. Baidolbe, tudo na linha automotiva, multimídia para veículos, automatização de residências. O site para você, www.baidolbe.com.br. Benjamin Constant, 1315, Ipiranga 5800, os dois endereços. Lavagem 5 estrelas, na Avenida Nilópolis 199. Telefone 3332-5809, sem dúvida, uma das melhores
lavagens da capital e com currículo. Você leva o seu carro lá, vai sair, que é uma beleza de limpo. Grupo Aspecir, Previdência, Seguros e Empréstimos, patrocinador master do São José. São José que está na sua 5ª semana da pré-temporada, volta a campo quarta-feira contra o Hercílio Luz, lá em Tubarão, em mais um jogo-treino. Por falar em jogo-treino, ainda em Santa Catarina, o grupo de transição do Grêmio hoje enfrentou o Próspera, lá em Criciúma, e perdeu por 2-1. Agora, na quinta-feira, enfrenta o Criciúma, lá no CT do Tigre, em Criciúma. Algumas questões aqui, antes da gente já entrar na parte do Grêmio. Lá o pessoal da Visiótica, óculos e acessórios, para o Garbaschi. E o Galo quebrou todas as asas da sua previsão, Garbaschi? Eu sabia que vinha sacanagem, né? Mas é o seguinte, o cara que fala antes está sujeito a errar e está sujeito a acertar. Eu disse há uns 3, 4 meses atrás, ou 5, que o meu time, o time preferido para ganhar o Campeonato Brasileiro era o Atlético Mineiro. Por quê? Contratando de montão, envolvido em uma única competição, não estava envolvido em Copa do Brasil, nem Libertadores. 200 milhões de reforços. Hã? 200 milhões de reforços. 200 milhões de reforços e tudo mais. Eu fixei aqui, diz assim, o time favorito para ser campeão não é o Flamengo, é o Atlético Mineiro. E caiu e degringolou com todas as contratações e o treinador também vai se arrancar e não vai ficar. É verdade. Né? Então eu quero dizer o seguinte, errei, mas quem dá opinião está sujeito a errar. É verdade. Foi a grande decepção, né? Foi. Um abraço para o professor Elton Petri, Jauri Daros, lá em Santa Maria, nos acompanhando. Um abraço para o pessoal que está na audiência aqui do Dois Toques. Agora com as imagens de Grêmio e São Paulo, vamos falar em cima aí dessa derrota do Grêmio ontem que complicou a situação do tricolor. Só para ter uma ideia, Carlos Miguel, o Grêmio disputa aí a vaga direta com o Fluminense, que está mais próximo, que é o G5. O Fluminense já está na Libertadores, mas ainda falta definir se direta ou na pré-Libertadores. O Grêmio precisa ganhar as suas 2 últimas partidas, contra o Atlético Paranaense em casa e o Bragantino fora. E o Fluminense já ganhou hoje, e nas 2 últimas partidas do Fluminense, que é contra o Santos na Vila e contra o Fortaleza em casa, o Fluminense não pode ganhar mais. Tem que fazer apenas 1 ponto nesses 2 jogos. Aí, além de ganhar as 2, o Fluminense tem que fazer só 1 ponto. Aí o Grêmio ganha a vaga direta no G5. Não vai conseguir. Já é. Você não tem que ganhar a Copa do Brasil e ganhar a vaga direta. Esse pelo brasileiro. Se não ganhar do Palmeiras é obrigação. 2, 3 cartuchos aí. E tem o Palmeiras, que tem o mesmo número de pontos do Grêmio, tem 3 jogos a menos. Complicou, né, Miguel? Mas ele não interfere na vaga porque ele vai abrir mais. Complicou, né, Miguel? É que a verdade é o seguinte, né? Se você for pensar pelo lado do que o Grêmio vem apresentando... Não vem apresentando. Pelo que vem apresentando, é uma situação muito complicada do Grêmio, né? Falar em 6 pontos em 2 jogos, né? Tu passaste por isso, sabe como é que é, né? Nessa reta final. O Renato está prometendo uma conversa aí quarta-feira, diz que vai mudar, vamos esperar, mas eu acho que o Grêmio tem alguns problemas sérios sim, dentro da equipe. Eu acho que o principal para mim que eu vejo é a atitude de intensidade, né? O Grêmio joga... teve um primeiro tempo razoável contra o São Paulo, fez um gol através de uma lambança do São Paulo, mas estava com um jogo bem controlado, né? E principalmente porque o Michael é o cara que, né, além da qualidade dele, é impressionante, mas, por exemplo, Matheus Henrique e Jean-Pierre do lado dele jogam uma barbaridade, né? Mas sair o Michael, parece que saiu 3 jogadores, né? Porque o Grêmio ficou completamente sem meio, né? E o São Paulo tomou conta, né? Olha, se eu não me engano, até o gol do São Paulo, o primeiro gol, o Grêmio não sei se tinha passado no meio campo, com uma bola dominada. Foi só a bola do lançamento de ligação direta. Então, né, pelo que o Grêmio vem apresentando, é uma situação bem complicada. Mas é uma dificuldade, né? Assim como o Internacional tinha dependência do D'Alessandro, o Grêmio tem essa dependência do Maicon, né? Depender de alguém do meio para distribuir o jogo é difícil, né, Camarão? A grande real é que esses últimos jogos, o Maicon estava praticamente, não digo esquecido, porque ele vinha de um tempo muito grande lesionado, né? Ele vinha de um tempo que era questionado. E você negou fazer a cirurgia que ele tinha, o procedimento que ele tinha que fazer. O Maicon, já em 2017, deixou a vaga dele para o Arthur, né? Ele... publicamente, eu vou botar o guri para jogar, porque o guri tem mais intensidade, assim, né? E esses jogos que o Maicon entrou
agora no final, essa amostragem mais recente, que ele entrou, todos o Grêmio estava perdendo, ou seja, o Grêmio tinha que ter a bola, e aí o Maicon, a zona de campo que ele joga é muito visível, e esses 2 últimos que ele saiu jogando, era com a proposta do time atrás. Se joga de pau a pau, como vai ser com o Palmeiras na Copa do Brasil, ou como pode ser com o Inter no Grenal, ou com o próprio Flamengo, times que são jovens e intensos, realmente ele vai ter, eu não sei se ele aguenta 20 minutos. Então, e é triste isso, né? Então, porque tu já está antevendo um problema aí para enfrentar o Bragantino na última rodada fora de casa, né? Mas o Bragantino é uma semana, talvez dias antes da primeira final. Esse do Bragantino, tu pode ter certeza que muitos não vão estar. Nem ele, mas como o Kahneman também não. Até porque... Depende do Atlético Paranaense. É que, tipo assim, se o Grêmio não perder para o Atlético Paranaense, ele já garantiu pelo menos a pré. Então, tipo assim... Essa disputa é particular então com o não Fluminense. vai, não. Então, o jogo do Bragantino, é que nem ele gosta de falar, ele bota a transição para Eu não sei, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas Carlos Miguel, implicam comigo no programa, porque eu já falava... O apresentador está lá na praia nos assistindo, o Cadu, hein? Milagre que ele não se manifestou, mas implicam comigo no programa, e não é verdade, é uma injustiça, que eu não gosto de craque. Exato, tu gosta de brucutu, por exemplo, eu digo que eu gosto de centroavante, aquele de dentro de área, que briga lá na zona do agrião, ali dentro, né? Eu gosto de centroavante assim, grandão, que briga com as áreas. Então, nos últimos 2 anos, eu vinha pegando no pé do D'Alessandro. Como pegando no pé do D'Alessandro? Eu digo, o cara já não tem mais condições físicas, no futebol atual não tem condições físicas. Agora... eu vou começar a pegar no pé, não de um veterano, mas de um jovem. Eu vou te dizer o seguinte, eu gosto de craque, gosto de ver o cara que trabalha a bola bem e tudo, mas também não gosto de craque preguiçoso. Eu não gosto de craque preguiçoso. E eu vou dizer aqui com todas as vezes, para mim o Jean-Pierre é um pouco preguiçoso. Ele não ajuda os demais, porque ele pega a bolinha no pé e para cá, para lá, ele é bom no passe, para cá e para lá, mas o Grêmio joga com -1 no meio de campo. Até me comentaram esses tempos, claro, guardadas as devidas proporções, não vou comparar jamais um com o outro, que essa fadiga aí do Jean-Pierre se equivale à do Bruno, na época que ele jogava no Grêmio. Chamavam de Bruno Soneca. Bruno, pô, eu tive com Bruno. Pegaram no pé do menino, né? Lembra, né? Lembra? Mas eu vejo assim, eu acho que depende muito, né? Eu acho que ali tem que ter um pouco mais da mão do treinador com o Jean-Pierre. Né? E eu sei que o Renato tem conversado bastante com ele e tal. Mas eu vejo que... eu não sei se ele está meio acomodado, se ele está esperando o Jean-Pierre. Jean-Pierre. Né? Porque a gente não tem um reserva à altura, né? Ele, se tiver... Pô, com todo respeito, o Pinares veio, mas o tempo que ele tem jogado, né? Pô, mas muito tu era pouco. um baita de um craque, corria. Tu batalhava. Agora, quem é que me convence que... como é que me convence que o craque não pode correr, Carlos Miguel? Por que, Carlos Miguel? É tipo assim, sabe qual é o meu medo? O Jean-Pierre é um baita de um jogador. Mas o meu medo é ele chegar ao nível que chegou o Ganso. Só que é o seguinte, só que o Ganso chegou depois de ganhar Libertadores, depois de ganhar, né, foi pra seleção e tal. E o Ganso Jean-Pierre pode acontecer com ele, só que sem ele ganhar nada. Isso que é o o Ganso problema. teve E um baita do potencial, né? Falou tudo. O Ganso teve a infelicidade, o futebol que ele tinha, de perder parte daquele futebol dele, aquela lesão que ele teve no jogo contra o Grêmio no Olímpico. Né? Exatamente. Depois ele não foi o mesmo. Mas... a grande real é que ser um jogador técnico, vistoso, jogar numa posição de um enganche, né, que seria um número 10, que é cada vez mais rara, ele não te credencia a ser craque. Eu acho que a necessidade de ter, tanto é que deram a 10 para ele, de ter essa identidade, ela está muito longe do que era um craque, que ajudava, que recompunha e que ainda jogava. E que naquele Grêmio do Filipão nós tínhamos vários, Arilson, Miguel, Emerson, tu podia escolher tanta qualidade técnica quanto o Jean-Pierre. E essa necessidade que a gente tem de formar esse estereótipo de uma coisa que nem aconteceu, muitas vezes pode atrapalhar. E aí eu concordo com o Miguel quando se diz, cara, precisa ter um afago, precisa dar. Olha o que o Abel está fazendo com Moisés e Rodinei,
que talvez se tivesse torcida no estádio, esses caras não passariam nem na porta do verdade. vestiário. E olha o que ele está conseguindo fazer, né? E o Renato já deu inúmeros exemplos, repatriando, claro que muitas vezes, não é toda vez que ele vai conseguir, mas repatriando jogadores que o Michael foi um exemplo. E por que não consegue com o Jean-Pierre? Porque eu acho que está tudo, o Grêmio está desalinhado, o momento, ele não Fadiga emocional. O momento não é do menino resolver, não é. O Grêmio tem muitos problemas dentro do time. Tu pensa que, dito por todos e dito por quem trabalha, que este ano o Grêmio conseguiu ter o melhor plantel, o Grêmio conseguiu pescar no mercado do que os anos anteriores. 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. Vamos esquecer que ele errou com o Thiago Neves, ou com o Robinho, ou com o Pirá, mas contratou muita gente. O melhor elenco que o Grêmio teve nos últimos anos, se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio pode ficar em 8º, 9º no Brasileiro, certo? Com o maior elenco. Então isso internamente é muito pesado. E o Carlos Miguel disse uma coisa. Esses meninos são os primeiros E a o Carlos sentir. Miguel disse uma coisa muito forte nisso, e não sei se o Jean-Pierre, quer dizer, eu não quero pegar no pé do cara, mas se o Jean-Pierre não é o responsável. O Carlos Miguel me disse uma coisa que eu acho que eu tenho visto no time do Grêmio. O Grêmio, quando tomar a bola e recompor e sair rapidamente, não está sendo. Está lento para cá. lento. É isso ou não é? O Grêmio está tão lento para atacar, sair rápido, como para recompor. Exatamente. E a prova disso foi o segundo gol do São Paulo ontem. Nossa, foi um absurdo, porque o Volpi chuta a bola dentro da área dele, a bola vai até quase outro gol. Primeiro, assim, acho que foi um pouco da infelicidade do Rodrigues, porque se ele baixa a cabeça, a bola que cai na mão do Vanderlei. Faltou ali conversa? Pode ter faltado, lógico. O Vanderlei também pode não ter falado e o Rodrigues tirou. Mas não, aí o problema maior foi esse. Primeiro ele tira para o meio do campo. O zagueiro não pode tirar para o meio do campo, o zagueiro tira para os lados. E segundo, aí você olha pela câmera que pega atrás do gol, cara, a hora que o Tonhão dá a cabeçada, o Lucas Silva e o Matheus Henrique não tinham passado do meio campo ainda. E a bola foi do Volpi lá na área. E quem está nos chutando agora, temos que encerrar, infelizmente. Então, assim, Então, o é recado uma final coisa ainda. que chamou atenção. A recomposição do Grêmio é muito lenta. Então, aí você pega times que vão ser tipo o Palmeiras, que é muito rápido, o pessoal vai e volta toda hora. Isso atrapalha bastante. É perigoso. Valeu, Miguel, pela participação. Obrigado. Venha mais vezes. Obrigado. Camarão, obrigado. Grande abraço, Fiorim. Recado à torcida colorada, mesmo em caso de insucesso, não deixe de acreditar, porque o Inter desse ano é o Inter do imponderável. É o mesmo capaz de perder para o Sport e golear o São Paulo. E temos a última rodada que vai ser definitiva. Vamos aguardar. Senhor Garbaschi, tudo de bem? Sim, senhor. Meus parabéns pela condução do programa. Obrigado. E o Cadu estava me ligando durante o programa. Pô, Cadu, como é que eu vou atender durante o programa? E vou recomendar para a direção que dê... O Cadu está muito cansado e que dê mais 60 dias de férias para ele. Descansa lá, Cadu. Valeu. Meu! Ó, viu? O que houve? Como é que é? Ô, louco, meu! Ó. Já vamos fechar aqui, mas não posso deixar de mandar um abraço para Roselane Bitello e Matheus Teixeira Rivas. Ele trabalha no Hospital Santa Casa e fui agraciado com essa camiseta aqui hoje para apresentar o programa lá da aduana. Obrigado pelo presente e sempre estão nos acompanhando aqui no programa. Churrascaria Barranco, promoções de vinhos e espumantes, também aquela promoção de terça a sexta da assado de tira, entrecô Angus, alternadas as semanas, R$ 28,00. Na Kia São Motors, carros novos e seminovos, na Avenida de Ipiranga, 8.113, na Ceará, 370. E claro também, agora você aproveita as promoções do Zafari. Passe no Zafari, faça seu rancho, suas compras do dia a dia e não vai você levar para sua casa os melhores produtos. Afinal, no Zafari, economizar é comprar bem. Dito isso, ficamos por aqui com o nosso Dois Toques desta segunda-feira. Obrigado aí à maciça participação dos nossos telespectadores. Amanhã a gente volta com mais Dois Toques. Obrigado a todos, boa noite, cuide-se bem. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.